Rituais. Afinal, o que serão ou o que será que é um ritual? Os rituais são importantes? São necessários? Não são? Nós os praticamos? Será que os rituais só se aplicam às religiões? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e esse é o canal Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista, onde conversamos sobre todos esses temas que dizem respeito ao espírito, ao processo evolutivo, como aplicamos bons conhecimentos no nosso dia a dia para promover a nossa reforma íntima, que é a melhora individual de cada um, e como podemos usar esses conhecimentos espiritualistas no bom sentido, usá-los para tornar a nossa vida realmente mais tranquila, mais equilibrada. Para começar, nós podemos tentar entender a definição da palavra. Afinal, o que é um ritual? Ritual pode ser entendido como um conjunto das regras socialmente estabelecidas que devem ser observadas em qualquer ato solene, em qualquer cerimônia. Um conjunto de regras que deve ser seguido dentro de uma determinada cerimônia, de algum acontecimento ali envolvendo outras pessoas. Também pode ser um livro que contém os ritos estabelecidos por uma religião e a forma de executar as cerimônias. Então, as próprias cerimônias religiosas, o ato de executá-las, estaríamos ali falando de um ritual. Na maneira como nós entendemos, uma forma de nós entendermos, começarmos esse diálogo sobre o que é o ritual. Em um primeiro momento, embora tenha aqui as definições, mas o que normalmente as pessoas imaginam como ritual é sempre falando sobre uma questão religiosa. Então, nós temos a oportunidade de conviver com religiões ou com pessoas que convivem dentro dessas religiões, ou pelo menos já assistimos um documentário, um filme que seja, e notamos que as religiões se utilizam bastante dos rituais. Então, por exemplo, quando nós pensamos numa missa católica, tem ali todo um conjunto de ritos que o padre segue, e as pessoas que vão lá assistir à missa também têm um conjunto de comportamentos que é esperado que elas sigam. Também em outras religiões, quando nós falamos bastante das religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, por exemplo, nós sabemos, as pessoas dentre nós que já tiveram a oportunidade de conhecer ou pelo menos estudar a respeito, que há uma série de ritos, uma série de questões que devem ser seguidas ali dentro do contexto ritualístico mesmo, dentro do contexto religioso desses caminhos. E, por exemplo, quando nós falamos sobre a doutrina espírita, é bastante comum que as pessoas interpretem que no espiritismo não existem rituais. Houve todo um cuidado de Allan Kardec na organização das obras básicas do Pentateuco Espírita de trabalhar de uma maneira científica, tentando entender o porquê das coisas. É uma maneira muito legal mesmo de você buscar conhecer, entendendo como é que as coisas funcionam. Tanto até que quando Kardec codificou a doutrina, não havia a intenção dela ser uma religião. Ela era um caminho filosófico de estudos aprofundados, tentando trazer aqui para o lado do Ocidente esses conhecimentos que no Oriente já eram mais difundidos, mais trabalhados. Então era esse conjunto de saberes. E até hoje muitas pessoas interpretam dessa maneira, que dentro do Espiritismo, por exemplo, não existem rituais. Mas quem já teve a oportunidade de frequentar um centro espírita sabe que lá existem rituais também. O próprio fato de você ter as reuniões públicas, as palestras, elas têm um horário para começar, um horário para terminar. Começa-se sempre com uma oração, muitas vezes em seguida da oração tem a leitura de um livro de mensagem, um livro de pensamentos. Então vem o expositor, trabalha aquele tema e termina novamente com uma oração. Uma série de comportamentos que vão acontecendo sempre da mesma forma. Isso também se classifica como um ritual. Talvez algumas pessoas não entendam isso como ritual porque fazem justamente aquela associação de ritual sendo como o uso de objetos ritualísticos. Então,
usar coisas como uma taça, velas, oferendas que se possa fazer. Isso é um tipo de ritual, mas existem muitos outros rituais também. Vamos ver o que Ramatiz aborda um pouco sobre essa questão. Uma coisa que Ramatiz nos orienta é sobre o fato do ritual ter um propósito disciplinador dentro da nossa própria vida. Para ver essa informação, nós estamos puxando aqui do livro Magia de Redenção. É um livro em que Ramatiz vai estar abordando um pouco sobre essa questão da ritualística, como é isso, e ele nos explica por que ele diz que é um processo disciplinador. O ritual em si é uma operação que disciplina a sucessão de fases, atos e operações destinadas a promover o desenvolvimento gradativo e lógico dos acontecimentos, em comunhão com a atividade do espírito encarnado. Então, nós queremos realizar alguma coisa, queremos promover algum acontecimento, então nós vamos seguindo um ritual, um passo a passo, que vai ordenando, arrumando esse nosso desejo de que aconteça determinada coisa. Não se trata de um acontecimento excêntrico e supersticioso, mas é um processo científico e técnico presente em todos os acontecimentos do mundo profano, embora seja mais específico da esfera religiosa, iniciática, maçônica e esotérica. Então, embora nós tenhamos ainda essa questão de associar o ritual a movimentos religiosos, e ele está presente ali, mas ele não está presente só ali. Na vida profana, como ele fala, na nossa vida comum, no dia a dia, os rituais também estão presentes. O ritual nada tem de crendice ou mistério, mas é ordem, graduação, técnica e coerência desdobrativa, regendo e consagrando o ritmo, a sucessão e a manifestação das coisas. Então, por isso que nós temos rituais. Eles nos ajudam a organizar, nos organizarmos para atingir um determinado fim. Um exemplo de um ritual que não está conectado a uma questão religiosa. Quando nós falamos, por exemplo, sobre você se preparar para uma aula que você vai dar, por exemplo. Você vai selecionar os materiais, você vai estudar, você vai fazer uma série de passos a passos até chegar naquele momento em que você vai fazer essa aula. Ou quando você se prepara para uma prova, por exemplo, selecionar qual é a matéria que vai cair, qual livro ou livros você vai consultar, 1 hora ou meia hora por dia que seja para você fazer o estudo. Tudo são sequências de rituais que a gente pode ir pensando. Ramatiz também nos orienta sobre a questão da intenção. Todo ritual, seja ele um ritual feito no seu dia a dia ou um ritual com finalidade religiosa, ele pede da pessoa que o pratica uma intenção. É preciso ter uma intenção, um firme propósito de que aquilo funcione. Principalmente quando a gente vem para o âmbito religioso, espiritual, espiritualista. Não adianta que o ritual seja só uma sequência de movimentos físicos ou objetos que você vai manipular. Eles têm a sua importância, mas o mais importante é a força mental, a intenção de quem o pratica. E sobre isso ele está nos orientando aqui no livro Vozes de Aruanda, que é um outro livro de Ramatiz pela psicografia do Norberto Peixoto, falando sobre a questão da intenção. A intenção é fundamental para a mente estar direcionada às energias invocadas e evocadas. A educação mental se apoia em ritos internos, por intermédio dos quais se movimenta a matéria-prima universal que anima tudo e todos no cosmos. Nós somos cercados dessa matéria cósmica, desse fluido cósmico universal. Nós estamos imersos em energias e nós podemos manipular essas energias. Sempre a intenção é sempre de maneira positiva, ou pelo menos essa deveria ser a nossa intenção sempre. Mas para manipular essas energias, realmente a gente tem que estar com a nossa força mental, a nossa intenção direcionada para elas. Outra coisa que Ramatiz nos orienta é que quanto maior a nossa intenção de movimentarmos essa energia e quanto maior for a nossa capacidade mental, mais será exigido de todos nós. Isso é natural,
porque alguém que tem uma capacidade mental mais intensa vai poder fazer coisas mais intensas. Então, mais do que nunca, deve-se respeitar a harmonia, as leis cósmicas, todas essas questões que são tão importantes para que os ritos possam funcionar de maneira positiva. E isso exige de nós aquela velha questão da disciplina, que nós até havíamos falado no último vídeo. O quão é importante que cada um de nós aprenda a se disciplinar, disciplinar a sua força mental, as suas ações, sejam elas ações físicas, mentais, verbais, elas precisam ser disciplinadas. Como, por exemplo, ele coloca aqui um cientista que tem uma sequência a ser cumprida na mistura de essências químicas. Imaginem, um cientista que está trabalhando ali com substâncias químicas e ele sabe que há uma sequência, uma ordem correta, a quantidade correta de elementos que ele tem que misturar. E ele precisa fazer isso de uma maneira muito rígida, do contrário, corre o risco até de explodir as coisas. Então isso é só um exemplo para nós vermos essa questão da disciplina e de como que isso é importante para todos nós. Uma coisa que também é importante falar sobre os rituais é que os rituais, eles são importantes, eles nos ajudam no nosso crescimento, desde que eles sejam usados com esse propósito, visando o crescimento, a melhoria, a atingir estados mais positivos de existência. Portanto, o ritual, ele não é importante por si mesmo. Não é simplesmente a prática do ritual, mas é quando ele é usado com um propósito, uma intenção benéfica. Se você ficar preso apenas ao ritual em si, provavelmente não vai te levar a lugar algum. Mas se você entende que o ritual é um processo de alcançar alguma coisa, aí sim ele começa a ter a sua utilidade de uma maneira interessante. Existem N rituais para diferentes propósitos. Existem, até conversando sobre a questão dos caminhos religiosos, existem caminhos religiosos que são mais mentalistas, então nós não vamos perceber o ritual de uma maneira tão intensa, embora ele também esteja presente ali. E existem outros caminhos religiosos que vão se utilizar de uma maneira às claras das energias que a natureza nos proporciona, energias do mar, da terra, da água doce, dos cristais. Mesmo no caminho mentalista, essas energias são utilizadas, só que de uma maneira mais sutil, e por isso, às vezes, as pessoas têm a impressão de que não estão acontecendo rituais, mas é claro que estão. Uma outra coisa que Ramatiz nos orienta, só para nós percebermos o quão importantes são esses rituais, é que a prática ritualística ela não acontece só no plano dos encarnados. No plano dos desencarnados, também. Sobretudo nessa faixa da quarta dimensão que está um pouquinho mais próxima de nós. Os rituais acontecem ali de uma maneira muito visível. E quanto mais essas faixas vão se desmaterializando, vão se tornando mais sutis, os rituais são menos perceptíveis, mas ainda assim existem. Porque sempre que um espírito faz manifestar a sua força de vontade, o seu pensamento, ele está praticando algum tipo de rito, mesmo que não seja um ritual dentro dos moldes que nós estamos acostumados a entender, mas ainda assim há algum ritual ali. Só para nós percebermos até onde isso chega. Novamente, aqui no livro Magia de Redenção, Ramatiz nos conta o seguinte: Deus, quando criou o mundo, também seguiu um determinado ritual, pois ele não o fez de chofre, ou seja, não fez assim, rápido de uma hora para outra, mas disciplinado por um procedimento gradativo e sensato, em que primeiramente surgiram as coisas fundamentais e depois as secundárias. E ele até coloca aqui uma frase interessante para nós pensarmos, que haveria inexplicável insensatez contrária ao rito da criação caso os peixes aparecessem antes dos mares ou os animais antes das florestas. Então, em tudo há rituais. Mesmo na criação divina da vida, existe uma série de caminhos, de passos a passos que vão sendo feitos. Lógico que, em falando de Deus, estamos falando de algo em ordem cósmica. Mas olha que interessante pensar que mesmo o Criador, o Senhor da vida, também seguiu rituais e segue até hoje. É necessário um passo de cada vez.
pegando como essa fala que Ramatiz nos bota, para você dar o passo número 3, você tem que ter dado o passo número 2 e o passo número 1 antes do 2. Um outro exemplo de ritual que nós podemos pensar é quando nós nos arrumamos. Você vai botar os seus tênis. Você primeiro calça meia, depois você calça o tênis. Vocês já perceberam como é que nós temos, como somos seres de hábitos mesmo? É muito comum que as pessoas, pegando esse mesmo exemplo, calcem sempre o mesmo pé para depois o outro, né? Então nós temos essa questão ritualística dentro de todos nós. É só nós aprendermos a deixar, primeiro, tentar abandonar os preconceitos que muitos de nós ainda temos, acusando religiões X ou Y de fazerem rituais que não são necessários. Pode não ser necessário para você, mas para aquela pessoa, dentro do conjunto de ritos que ela segue, é importante. E se é importante, ela deve fazer assim. A única coisa que nós não devemos fazer é desrespeitar as regras, mas se você não está infringindo em nenhuma lei, por que não fazer aqueles rituais se eles não estão te ajudando no seu crescimento? Então, continue. É muito importante que nós tenhamos sempre respeito pelo próximo, respeitando o seu conjunto de rituais, o caminho religioso que ele ou ela estão seguindo. O importante é que cada um encontre o caminho que te ajude a se conectar a Deus. Essa busca por Deus que todos nós temos é um estudo de vários rituais que nós estamos fazendo aí para tentarmos chegar ao Pai. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado conosco até esse momento do vídeo. Esse é um assunto muito interessante, muito rico. Quem sabe nós não podemos voltar a esse tema em um vídeo futuro. Tem muitas informações que ainda podem ser trabalhadas. Amigos, estamos quase chegando a 100 inscritos aqui no nosso canal. Então, como sempre pedimos, curta esse vídeo, curta este conteúdo, deixe comentários aqui sobre o que você pensa dentro desse tema, sobre outros temas que você gostaria que nós trouxéssemos aqui. Caso não seja inscrito no nosso canal, faça isso. Quem sabe, logo logo não vamos chegar a 100, quem sabe, né? Muito obrigado a todos, meus irmãos, meus amigos. Fiquem com Deus e até semana que vem.